Sim, eu vou começar, na verdade, no aspecto mais geral, no que toca, inclusive, à própria dinâmica da crise econômica mundial que a gente vive hoje, a eleição do Obama nos Estados Unidos e a situação da população negra no mundo. Primeiro eu vou começar com um episódio drástico e lamentável, que eu creio que todos tenham acompanhado, que foi o episódio do Balotelli, jogador italiano, negro, descendente de marroquino, se não me engano, nacionalizado italiano, onde, tirando a pior parte, que é a torcida, os próprios jogadores do time dele, a torcida italiana tendo ações racistas com ele, a gota d'água foi o jornal inglês The Guardian colocar uma manchete, depois que o Balotelli fez 3 gols no jogo, que era o Balotelli similar a um King Kong em cima de um prédio, assim, igual um monstro. Esse é um episódio que demonstra um racismo na elite mundial muito grande. Mas temos outros exemplos da situação do negro hoje no mundo, né? Por exemplo, os episódios da Inglaterra, daquele levante e revolta popular, protagonizada pela juventude negra inglesa, que, vejam vocês, em pleno século XXI, estavam cansados de batidas policiais nos seus bairros e de acharcações e truculências e autoritarismo, evidentemente tudo isso ligado a péssimas condições de vida que vão decaindo cada dia mais com a situação do capitalismo putrefato no mundo. E hoje, na África do Sul, aconteceu um evento que não é o PSTU que está falando, é a mídia burguesa que está dizendo que é um evento comparado à época do Apartheid, onde uma greve de operários sul-africanos foi brutalmente reprimida pela polícia e contou centenas de mortos. Tem negros todos. O que eu quero dizer? A própria dinâmica da crise econômica mundial hoje no mundo, em que pese todo o racismo historicamente construído e toda a péssima condição de vida que a população negra tem hoje, que foi também historicamente construída pela imposição da elite branca, racista, capitalista que tem hoje no mundo, em que pese todo esse problema histórico, a situação do negro ainda se agrava com a crise econômica desse capitalismo que joga sobre essas pessoas, sobre esses trabalhadores, sobre esses jovens, cada vez piores e piores e piores condições de vida. Em meio a isso, nós temos no centro do capitalismo mundial, que é os Estados Unidos da América, um presidente negro. Fato curioso, né? No mínimo. Pela primeira vez na história do planeta, o país que há 50 anos atrás os negros não podiam pegar os mesmos ônibus que os brancos, se elege um presidente negro. E o movimento negro do planeta comemorou isso como uma grande vitória da sua luta contra o racismo. Só que eles esqueceram de perceber, e que hoje nós já percebemos, inclusive depois eu vou comentar uma outra notícia que saiu hoje, é que em que pese que o presidente é negro, a casa continua branca. E as regras do jogo continuam brancas, racistas, de exploração, de opressão, de massacre e extermínio da população negra mundial. Onde, saiu uma notícia hoje, o vice-presidente do Barack Obama faz piadas racistas com o Barack Obama. Sim? Saiu uma notícia que ele sussurrou numa certa entrevista que o Barack Obama é o único negro bonito e inteligente que ele já viu. O vice-presidente, Partido Democrata, tem a mesma chapa, fez a campanha eleitoral com ele. Então, pera lá. Porque aí, o PSTU, ele é um partido, e a nossa candidatura, ele é um partido revolucionário, socialista, da luta dos trabalhadores, dos jovens, está enfiado na greve, quer destruir o capitalismo mundial e quer construir uma sociedade igualitária, justa, fraterna, onde não tem exploração do homem pelo homem. Muitos se perguntam, e muita esquerda já se perdeu nesse debate, de onde entra o racismo nisso. Vou dizer, o papel da população negra na história da humanidade, eu acho que tem 2 papéis fundamentais, tem muitos outros, mas simplesmente tem 2 papéis fundamentais. Primeiro, o continente africano é o berço da humanidade, não é a Grécia. Quem contou isso para vocês é uma balela, etnocêntrica e racista e branca, né? Os primeiros hominídeos surgiram na África, e a África é o berço da humanidade, tá?
Segundo, cientificamente comprovado. Segundo, a população negra com um papel fundamental no processo de surgimento do capitalismo mundial tal como nós conhecemos. Né? Se não fosse a grande exploração e a diáspora, a verdadeira diáspora negra que a Europa fez sobre a África, hoje nós não teríamos capitalismo tal como nós conhecemos. O povo negro sofreu muita exploração e opressão para que esse sistema fosse estruturado. Está nesse centro. Então, o papel do racismo na sociedade capitalista é um papel fundamental. Entende? Como que a burguesia nascente europeia justificar um ato de tamanha atrocidade que estruturou a sociedade que ela manda dirigir, gosta de privilégios, se não fosse em base a uma grande ideologia racista, de supremacia racial e tudo mais. No Brasil, não vou entrar nem no debate, mas dizer que o mito da democracia racial no Brasil, que é muito forte, ele foi a última cartada das elites brasileiras. Não foi que a elite brasileira nasceu achando que aqui é democracia racial, não tem problema, aqui somos todos iguais, tudo mais. Isso aí foi conquistado a partir de muita luta, em que pese que é uma grande balela. Porque lembremos que esse país é o país que, quando abole a escravidão, cria também uma lei de terras onde impede que os negros recém-libertos tomem posse das terras, das suas terras para viver. É um país onde, no processo, primeiro boom de industrialização, importa trabalhadores europeus para embranquecer a sua população. Entende? Então, não vamos dizer aqui que, numa comparação com os Estados Unidos, o Brasil está avançado. E é isso que o Marcos falou, acho que está atrás, muito atrás. E esse mito da democracia racial, ele tem elementos concretos para existir, entende? A elite colonial brasileira, subjugada europeia, a burguesia brasileira sempre foi isso aí, esse nojo mesquinho, baixa a cabeça para quem tem mais dinheiro que eles, muito fácil. No processo da Revolução Haitiana, no auge da Revolução Francesa, aqui no Brasil foi um pega-paga-pá para acabar com os quilombos, entende? A elite brasileira morria de medo dos quilombos, da resistência negra, e por aí vai. No processo de organização todo o movimento negro que disse o Julinho, tem um medo muito grande de que são novos panteras negras no mundo, né? E aí nós reivindicamos muito Pantera Negra, não pelas suas táticas ou suas formas de atuação, que por vezes a gente tem algumas divergências, mas pela concepção fundamental de que o fim da opressão racista, ela passa obrigatoriamente pela destruição desse sistema capitalista. E o Pantera Negra, ele surge de um grupo de autodefesa negra contra as batidas e incursões policiais que tinham uma perspectiva de ruptura com o sistema capitalista e construção do socialismo. Pelo método da guerra civil armada direta e não pela política de mobilizações de massas e tudo mais. Mas esse é outro debate. O que eu quero dizer hoje é o seguinte: há uma preocupação das elites em todo o planeta em surgir novos panteras negras, em surgir novas movimentações de massa da população negra, em surgir novas rebeliões da classe trabalhadora, que está sendo muito explorada, mas em especial dos seus setores mais explorados, mais oprimidos, são os negros, os homossexuais e também as mulheres. Digo isso porque a situação do negro hoje piora no mundo. Aqui no Brasil, recentes episódios onde a polícia assassinou um, deu um tiro no pé do outro, onde o pai, por uma investigação particular, conseguiu comprovar perante a justiça que os policiais mataram e assassinaram seu filho e um colega. E é essa a situação do negro em todo o mundo. Então, nos Estados Unidos não é diferente, na Inglaterra nós vimos. E é um processo de crise econômica mundial brutal, onde novas movimentações de massa das populações oprimidas, novos levantes, como estão tendo no mundo árabe, ou como tiveram na Inglaterra, não vão ser suportados pelo sistema, entende? Então, uma preocupação. Então, a eleição do Obama diz respeito a isso, entende? De respeito a uma forma de conter, a forma de aqui, nós não somos tão racistas, entende?
aqui tem uma saída. Vocês têm que eleger mais representantes negros de vocês nesse estado burguês com essas regras. E que assim, essa é a melhor forma de combater o racismo, não tem outra. Só que isso tem um problema, né? Porque, seja nos Estados Unidos, ou seja no Brasil, a partir dessa política de cotas, tais medidas não são suficientes ou avançam muito pouco na situação concreta do negro na nossa realidade. Essa teoria de que nós temos que botar mais negros no poder, empoderar os negros, ou então que a política de cotas ela é suficiente por si própria. Essas políticas são ilusões das elites para que a população negra, pobre, trabalhadora, não entenda que a perspectiva e tire a conclusão política de que a perspectiva da sua libertação é a luta contra todo esse sistema corroído. Vamos entrar aí nas polêmicas. A situação hoje, a situação hoje do jovem no Rio de Janeiro, entende? Do jovem negro no Rio de Janeiro. A política de cotas sociais e raciais, ela entra numa discussão muito propícia, num terreno muito estimado, né? Que é o fato de que hoje a juventude brasileira, apenas 3% estão no ensino público. Se a gente for ver a população negra aí, é muito inferior, muito inferior. E é a maior parte da população brasileira hoje. Então a discussão de cotas é uma primeira discussão muito importante, onde nós temos que apoiar com toda a nossa força, entende? A política de reparação a um dano que a sociedade brasileira e a sociedade capitalista mundial impôs à população negra, que é muito importante, entende? De respeito de hoje uma parcela da população negra conseguir ter acesso à universidade. Só que se isso não for acompanhado por todo um debate, toda a perspectiva, por exemplo, hoje, de como sofre a juventude negra carioca nas favelas, nos morros e nas comunidades, é uma política estéril, entende? A política de reparação individual, entende? E não entender todo o processo de opressão e exploração da população negra como um processo social, de conjunto, que envolve toda uma parcela da população. E que podemos ter uma política de cotas raciais no país, onde agrega um setor à universidade, mas que se continue exterminando a maior parte da população negra nas favelas cariocas. Onde está a juventude negra do Rio de Janeiro? Eu digo para vocês, uma grande parcela está assassinada. Assassinada. Uma parcela bem pequena pelo tráfico, pela milícia. Uma parcela muito grande por uma violência institucional da polícia do estado do Rio de Janeiro. Isso aí são dados, tá? Mapa da violência de 2012, que demonstram que no Brasil se mata mais do que na guerra do Iraque, tá? Lá são 13 mil por ano, aqui são 50 mil. Desses 50 mil, na faixa de 15 a 24 anos, morrem 139% mais negros do que brancos. Entre 2001 e 2010, portanto em 10 anos, a taxa de morte de jovens brancos cai 27% e o de negros aumenta 23%. A maioria de cada 5 assassinatos, um é comprovadamente efetuado pela polícia, sobre situações ilegais e tal. Ainda tem um grande leque que se chama autos de resistência. O que é isso? A polícia, quando vai fazer esse relatório, depois de uma execução sumária dessa, eles têm um recurso jurídico para não parecer um assassinato, que se chama auto de resistência. Depois os advogados podem falar melhor que eu, com mais propriedade. Mas significa que era um suspeito que resistiu e aí a polícia teve que reagir violentamente, só tinha morte. Sabe como é que eles fazem? Você sabe como é que eles fazem? É muito simples. Eles matam, pegam a arma, a 38, que deixa vestígio de pólvora, e apertam o gatilho. Aí fica um vestígio de pólvora na mão. Aí, tipo, o cara agiu contra ele só se defendeu. Isso acontece. Só que há pesquisas mais curiosas que essa ainda. Há pesquisas de auto de resistência com um tiro embaixo do braço. Há registro de auto de resistência com tiro na nuca.
que eu estou falando isso? Alguém que está resistindo a uma prisão, que não está completamente dominado, tomou um tiro embaixo do braço. Ou o cara está resistindo de costa, porque tomou um tiro na nuca. Entende? Então essa é a polícia brasileira. Esse é o braço do Estado que a maior parte da população negra tem contato. É a polícia, é o assassinato e o extermínio. E a população negra não sofre só no terreno da segurança pública, que é uma segurança racista, elitista, e que não ataca de fundo o problema da violência. Hoje se diz que há uma guerra às drogas, onde há um poder paralelo que nós temos que combater. A UPP está nesse bojo. A UPP é o Estado brasileiro, o Sérgio Cabral já fala isso, é o Estado brasileiro tomando posse dos territórios que os bandidos, a criminalidade, o poder paralelo tomou para eles. Só que isso é uma balela, né? Se existe a guerra ao tráfico, se existe poder paralelo, o Comando Vermelho tem que ser reconhecido como força beligerante, o PCC em São Paulo também. E aí os prisioneiros do Comando Vermelho têm que ser prisioneiros de guerra, tem que ter outro tratamento e tem que ser declarado que aqui é uma guerra civil. E não é isso, não é isso. Há aquele mito que a classe média adora, de que pobre, preto é igual bandido. Pobre que mora na favela é igual bandido. Todo mundo que mora lá é bandido. Então, por isso se justifica uma política coercitiva da UPP, de se fechar e se colocar naquele espaço territorial um batalhão de polícia, onde esse batalhão de polícia detém o poder legislativo, que ele faz as leis. Então o funk não pode tocar até às 10. Então a festa lá que rolava não pode rolar. Aqui você tem que voltar tal hora, que é a lei do silêncio não sei que hora. Não pode. Ele faz as leis, ele executa as leis e ele julga. Então o próprio batalhão do UPP nos morros julga lá todo o problema jurídico que tiver. Isso justifica por quê? Porque ali só tem bandido. Mas é uma mentira, isso é uma falácia. As favelas cariocas e as comunidades cariocas são locais de habitações da classe trabalhadora baratas perto dos centros onde eles trabalham. Porque as elites brasileiras alijaram, pela especulação imobiliária, pela posse dos terrenos da cidade, alijaram a maior parte da classe trabalhadora de ter um lugar digno para morar. A favela cumpre um papel social no sistema. Então, no terreno da segurança pública, seja com a UPP, com a guerra às drogas, com as incursões policiais no morro, é a juventude negra que mais sofre. No terreno da educação, é uma política de uma educação básica sucateada, racista, onde a política de cotas raciais atende uma demanda importante, mas também não soluciona o problema. E que essa política específica do governo federal não é nem de longe a política mais avançada que nós poderíamos ter. A política mais avançada é número de cotas raciais igual a quantidade de negros, a proporção de negros de cada região. No terreno do emprego, é a população negra, jovens negros em sua maioria, que arcam os custos do subemprego, do primeiro emprego terceirizado, dos telemarketings, dos caixas de supermercado, mesmo tendo uma formação igual a um trabalhador branco. É bom de se falar. Os menores salários dos trabalhadores em qualquer categoria são dos negros. Então dizer que somos contra as cotas porque ela não resolve o problema é uma balela, na nossa opinião. É uma balela. É uma balela, porque é condenar a atual geração de negros de não ter nenhuma perspectiva de entrar na universidade. Mas também nós não podemos cometer o mesmo erro contrário, dizer que aqui a política de cotas raciais está suficiente e é isso que a classe trabalhadora negra merece. Então qual é a nossa conclusão política daqui? E aí nós queremos dialogar com o governo federal, com o PT, com as candidaturas da esquerda hoje à Prefeitura do Rio, Marcelo Freixo em especial, e dizer o seguinte: aqui é a saída para acabar com a opressão dos negros na nossa cidade, acabar com essa brutal violência que assola a maior parte da juventude negra, de colocar perspectiva de emprego e de futuro e de educação digna. Aqui nós precisamos ter uma política de ruptura desse sistema, entende? De acabar, em primeiro lugar, com a exploração da classe trabalhadora.
acabar com os privilégios das grandes empresas, acabar com os subempregos, dar uma real e necessária melhoria de vida, saneamento básico nas comunidades, fora as UPPs, fora as incursões policiais, garantir uma educação básica de qualidade, garantir o livre acesso à universidade. É dessas políticas que nós estamos falando. Mas que isso também não esconda, por ser essa a resolução do problema, não esconda em nada a nossa defesa intransigente das cotas e com uma proporção de cotas raciais muito maior do que essa que coloca o governo federal. E dizer que candidatura nenhuma, ou governo nenhum está disposto a isso, porque isso significa, em primeiro lugar, um grande embate com as elites que dominam esse país desde a época colonial. E dizer que a nossa candidatura está em serviço disso, pautada pela luta hoje da juventude na greve, pautada pela luta da juventude negra contra o seu próprio extermínio. Vejamos o último episódio da agressão ao skatista em Madureira, feito pela Guarda Municipal. E dizer que a nossa candidatura está a serviço da libertação do povo negro trabalhador. E que nessa trajetória nós reivindicamos Pantera Negra, mas em especial queria saudar a luta de João Cândido, marinheiro, operário, que lutou e enfrentou a elite carioca numa época brutal para o capitalismo, que foi o início do século passado, e que sofreu as consequências brutais, sendo internado no hospício, ali na Praia Vermelha, e que morreu solitário, sofrendo as consequências de ter ousado se erguer contra todo esse sistema, mas que garantiu o fim das chibatas na Marinha, que até o início do século passado ainda ocorria. Então dizer que esse é o nosso papel nessa campanha e dizer que o debate segue aberto aí para a gente discutir melhor o racismo, a política de cotas e a libertação dessa sociedade que explora e oprime a classe trabalhadora, em especial os negros, e a juventude continua morrendo nas favelas cariocas. É isso, muito obrigado.